E aí o Osório, quer dizer, ouviu falar de mim, me viu também jogar e tudo. Aí pediu ao AT Jorge Cury, porque lá no Santos o elenco era muito grande, a gente precisava sair para voltar depois, já até Pegar mais como título, mais experiência. experiência, mais rodagem, Isso. né? Aí Osório foi lá no Rio, me fez um convite. Primeiro ele foi em Santos. Ele foi em Santos. Osório tinha uma Rural Williams e tinha o Esmeraldo, que era o motorista dele. Ele saiu daqui de Salvador, de Rural Williams, lá em Santos, para me buscar lá em Santos. Saiu daqui de Rural Williams. Nós temos que fazer uma correção aqui. É. Pedro aqui, da nossa produção, está falando que o técnico de 66 foi Vicente Fiola. O que eu falei agora era Fiola, Fiola, Desculpe aí. que foi meu treinador na seleção olímpica. Eu lhe induzi ao erro. Porque o Fiola foi meu treinador na seleção olímpica, Isso. de 64. E foi técnico da seleção brasileira em 66, é isso mesmo. É tanto técnico que sai que entra, né? Aí você veio para Salvador. Aí Osório foi me buscar no Rio de Janeiro, foi me buscar em Santos. Aí a minha Você não mãe. estava. Ele foi me buscar. Não, eu já estava no Santos. Voltei do Fluminense, eu voltei para o Santos. Ah, tá. Aí em 66, o Santos me pegou de volta. Aí eu ia, voltava. Aí Osório foi em Santos me buscar. Fui falar com minha mãe. Só que Salvador, naquela época, era uma cidade muito longe. Você não tinha a facilidade de aviões que você tem hoje. Mas eu soube que quando você veio É. aqui para Salvador, para Bahia, você veio de classe A, de avião. Não, eu vou lhe explicar já essa situação que foi engraçada. Não, essa primeira investida que ele teve lá em Santos, foi me buscar em Santos, minha mãe falou, não, olha, Salvador é muito, muito longe, a gente vai ter dificuldade para chegar lá. Não, deixa meu filho ficar aqui. Aí eu não vi nessa primeira investida. Eu vi na segunda investida, quando ele foi no Rio de Janeiro. Você está no Rio. Estava no Rio, ele foi me buscar, eu estava na época, acho que foi na Olaria, ou no São Cristóvão, na Olaria. Ele dizia o seguinte, eu queria contratar você para levar você lá para Salvador, e você e o Aldauri, você lembra Aldauri? Meia, também veio comigo, era meu amigo de praça. Agora é o seguinte, lá na Bahia, olha o Osório, Osório é uma figura excepcional, né, que já nos deixou há muito tempo, foi inclusive meu padrinho do meu primeiro casamento, que é uma história boa para contar também aqui. Eu falo do primeiro porque eu tenho 3 casamentos, então é por isso que eu falo do primeiro, tem o segundo e tem o terceiro. Mas isso aí tudo bem. Então o que acontece? Aí o Osório foi lá e falou assim, Eliseu, passagem de avião era muito cara na época. Osório contou uma história da fazendinha. Lá na fazendinha tem mordomo, quando você chega de manhã, o mordomo bate na porta, senhor quer ovos? Não tinha nada, nem água tinha. Quando nós chegamos aqui. Mas ele nos enrolou de uma maneira tão boa, porque Osório é uma figura excepcional. Para mim foi o grande presidente de todos os tempos do Bahia, porque foi o único presidente que levou o Bahia para a Europa. E o Bahia viajou, não sei se vocês sabem, o Bahia viajou para a Europa de navio. Foi de navio para a Europa. Né? A primeira vez que o Bahia foi, internacionalizou o Bahia, coisa que era difícil na época. Então ele falou para mim, Adario, é o seguinte, passagem de avião, eu não vou dar para vocês. Eu falei, por que, Osório? Não, porque Salvador é uma cidade de mulheres bonitas. E vocês têm que ter um carro lá à disposição. Então, eu não tinha um carro, a Dauri tinha um Fusca. Vou fazer o seguinte com vocês. Vou dar 4 pneus, em vez da passagem de avião, eu vou dar 4 pneus para vocês, para botar no carro, porque ele não enrolou, porque a passagem era cara de avião. Porque a passagem, porque as passagens ficaram vazias quando o avião começou a popularizar. Mas naquela época só viajava político, só viajava gente de muito dinheiro, era muito cara a passagem de avião. Aí viemos eu e a Dauri para Salvador. E o combustível? Não, ele deu o dinheiro do combustível, ao menos, né? Ao menos. Aí viemos na estrada e Salvador não chegava nunca, rapaz. E passamos aqui, passarinho de Fusca ao menos. Por quantos dias essa viagem? Não, foi um dia e meio. Um dia e meio, nós paramos para dormir, né? Mas, rapaz, Salvador não chegava nunca. E vou andando de Fusca, e vou mandando, aí chegamos. Aí chegamos, fomos logo para Fonte Nova, que foi 67, 67. Nós chegamos aqui em 67 no mês de setembro, mês de Caruru. Voltando e falando desse assunto do Caruru, para não perder o raciocínio, minha mãe, desde pequeno, me dava quiabo, eu não suportava quiabo. Não suportava. Aí fui convidado para o Caruru, só que eu imaginei que o Caruru era banana, era tudo do Caruru, menos quiabo. Aí a senhora da casa, porque o baiano é muito aconchegante, né? Nós chegamos lá, já tivemos amizades, esse pessoal nos levou para comer esse caruru em setembro.
Aí eu falei pro dono da casa, ela perguntou, o senhor já quer o caruru? Eu falei, sim senhora, eu quero. Eu quero o caruru, mas não quero o quiabo. Ela falou, o senhor quer o caruru, mas não quer o quiabo? Como assim? Eu falei, não. Eu pensei o caruru, fosse o prato, banana, aquelas coisas todas, menos, e o caruru era o quiabo. Aí todo mundo deu risada lá na festa, foi um negócio que eu acabei não comendo o caruru. Eu comi tudo menos o caruru. E quando você chega na fazendinha, aquela promessa toda de Osório... Quando chegamos na fazendinha, não tinha, era água de poço. Tinha mordomo. Sabe o que era o mordomo? Jone. Se não é Jone, aquele massagista que o Bahia tinha? Rapaz, não tinha nada. Não tinha nada. Mas eu me senti tão bem em casa. Nós moramos naquela. Eu e a Dauri ficamos uma época morando ali, na fazendinha, né? Mas foi uma beleza. Já começou a procurar uns barzinhos, Salvador? Com certeza. Esse aqui não falta, né? Esse aqui não falta. Não, começamos a ter uma vida normal em Salvador, muita praia, muita coisa, muito treinamento. O treinador era Paulo Amaral. Paulo Amaral. Paulo Amaral veio nesse embalo também. Ele veio de carro também, nem ele recebeu passagem. Ele veio com uma DKV que ele tinha naquela época, aquele DKV. Ele veio, também não ganhou passagem, também veio de carro. Aí você disputou o Campeonato Baiano? Fui campeão em 67. Primeiro ano que a gente disputou, nós fomos campeões. 69 não, 69 eu estava nos Estados Unidos, quando o Fluminense foi campeão. Não, o Fluminense eu tenho gratas recordações do Fluminense, não só como time, mas pelos ex-jogadores do Fluminense. Sapatão, que já faleceu infelizmente, João Daniel, o Baldo. O Baldo jogou no Bahia comigo também. Merrinho, João Daniel, Delorme, que quando eu estava na Europa, ele jogou no Bahia, depois eu voltei, ele saiu, ele era à minha esquerda também, o Delorme. Então, eu tenho gratas revelações, gratas saudações do coisa, porque o primeiro jogo que eu fiz contra o Fluminense de Feira aqui na Fonte Nova, nós ganhamos de 1-0. Eu fiz inclusive o gol. De fora da área, fiz um gol e nós ganhamos de 1-0. O back central do Fluminense era o Onça. Sim. Sapatão e Onça. Era uma zaga maravilhosa. Jogou no Flamengo. Jogou no Flamengo também, faleceu também. Aí você vai para os Estados Unidos. Aí eu fui para os Estados Unidos, joguei lá. Aí foi o Santos, né? Porque o Santos, quando eu fiz sucesso no Bahia em 67, o Santos me pegou de volta. E excursionei com o Santos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos todos, nós excursionamos. O presidente do Santos era danado, né? Era. A tia Jorge Cury, que era o presidente. Uma visão, depois foi o Modesto Roma também, um gordão. Ele era também ele que colocou o Santos nesse trilho aí, né? Muitos empresários. Nova York? Aí nós fomos, o Santos foi excursionar para Nova York. Sim. Aí nós jogamos contra o Milan, foi um torneio lá internacional. Como eu te falei, ia muito time italiano em função da colônia italiana em Nova York, que ela é muito grande, né? Sim. Então nós jogamos esse torneio lá, aí o New York Generals, que participou desse torneio, que não era o Cosmo, o New York Generals é um time, um dos primeiros times a jogar futebol americano, futebol soccer, né? O nosso futebol. E aí o empresário era um argentino desse time. Ele aí me viu jogar nesse torneio, aí chegou para o Santos, aí comprou o meu passe no Santos, para mim jogar no New York Generals. Aí eu fui jogar lá, fiquei 2 anos no New York Generals. E sabe quem era o meu centroavante? Menotti, da seleção argentina. O técnico da seleção argentina, e moramos juntos. Eu morei junto com o Menotti num apartamento lá em Nova York. Eu e mais 2 argentinos. Fiz uma grande amizade com ele. 2 anos lá? 2 anos, fiz 2 temporadas. Porque lá nos Estados Unidos, só para a gente fazer uma explicação mais didática, lá você tem esporte do verão e esporte de inverno. Então no inverno é basquete, os esportes são fechados em quadra. Por quê? Por que eles misturam isso? Não misturam isso? Para que a arrecadação não seja dividida. E o futebol é mais no verão, primavera, verão. Naquela época era assim, hoje eu nem sei se é assim. Hoje talvez não, porque hoje é business, hoje é negócio, talvez seja, o calendário seja diferente. Mas na minha época, o calendário era o futebol no verão e primavera, e no inverno, basquete, aqueles esportes de quadra fechada. Aí, quando deu 6 meses que lá ia entrar o basquete e tudo, aí o Bahia me pegou, você vê que eu fui para o Bahia e voltei inúmeras vezes. Aí o Osório me pegou novamente, eu vim para cá. Só que nos 6 meses que eu estava jogando aqui, porque lá estava parado, o New York Generals botava o meu salário no Citibank aqui. Eu recebia o salário sem jogar. Como o salário do Bahia atrasava muito, eu usava o de lá. Eu usava o de lá. Mas quando você retorna ao Bahia, aí já tem um cara chamado San Felipe. San Felipe, não, o San Felipe chegou aqui, o San Felipe veio do Bangu. O Osório era muito... Já estava aqui. Não, ele veio depois. 69 também.
Osório era muito amigo do Castor de Andrade, o Castor lá do Rio de Janeiro, de escola de samba, aquelas coisas todas. E trouxe o São Felipe, estava lá no Bangu. Aí o Osório, uma visão grande do futebol, ele trouxe o São Felipe. Para mim, um dos maiores jogadores. Eu tenho dois jogadores que o Bahia importou, para mim, os melhores que o Bahia importou: São Felipe e Douglas. Para mim, foram os dois grandes jogadores importados pelo Bahia. Vinha muito jogador na época, né, para cá. Mas o Douglas e São Felipe foi um jogador que eu nunca vi ninguém bater na bola como ele. De onde vinha, de qualquer maneira, ele bater. Ele era troncudinho, baixinho, né? Troncudinho. Foi da seleção argentina, inclusive, né? Ele chegou aqui com uma data adulterada para vir para cá. Ele já tinha 36 anos, chegou com um passaporte de 29. 29 anos. Verdadeiro gato. Verdadeiro gato. Agora é o seguinte, falam-se muito que São Felipe foi embora porque o Bahia havia prometido para ele para ser treinador. Sim, sim. Veio ele e Paz na época, o lateral esquerdo também, o Paz também veio com ele. Não aconteceu, ele se mandou, mas também já estava com 37, 38 anos, né? Ele voltou e foi trabalhar, na época, quando ele voltou para a Argentina, ele trabalhou com o presidente Perón. Ele trabalhou naquele mecanismo da política argentina, porque ele era um ídolo, né? E ele trabalhou com o Perón lá. Ele era de São Lourenço, inclusive. E aí chega ao Bahia para substituir São Felipe, chega Beijoca. Beijoca. Beijoca foi um grande ídolo, né? Foi um grande ídolo do Bahia. O Beijoca foi uma pessoa também que é inquestionável, né? Inquestionável. Foi um jogador que eu não sei nem por que ele não foi convocado para a seleção brasileira, né? Tinha muita técnica e muita raça. Ele aliava esses dois adjetivos, raça, né? E também com a vontade de jogar. Foi um grande artilheiro, né? Isso foi um problema que ele teve na juventude também, mas graças a Deus tudo passou. Isso acontece com todo mundo. Ele era mais falado porque ele era mais visto, né? Porque ele era um ídolo, foi um ídolo do Bahia, inquestionável. Vamos falar da Bélgica? Vamos lá, Bélgica, vamos embora. Fala como é que foi isso. Na Bélgica, eu vou lhe mostrar, eu vou lhe falar como foi. É engraçado. Eu tenho umas passagens engraçadas e essa é uma delas também. O empresário José da Gama, que era muito conhecido na época, era um português, ele foi um dos primeiros empresários a levar times brasileiros para a Europa. Porque é aquela coisa, não havia a comunicação de hoje. Hoje tudo é instantâneo, né? Naquela época você não tinha essa coisa. Então o Zé da Gama, ele desbravou esse mercado para os times brasileiros, principalmente aqueles times que tinham jogadores na seleção, como o Botafogo, né, como o Santos, porque o que o europeu conhecia eram jogadores de seleção, porque os times muito poucos iam lá e não tinha televisão, não tinha nada aqui para passar para a gente ver, né, para eles verem. Então o Zé da Gama veio aqui em Salvador, eu estava em Salvador na época, estava em Salvador aqui no Bahia. Ele falou: Eliseu, é o seguinte, você quer jogar na Europa? Eu falei: gostaria muito, claro. Então eu vou pegar o seu currículo. E aí ele me mostrou o meu currículo que ele mandou lá para o Milan. Foi o primeiro time que ele contactou. Rapaz, o meu currículo nem eu conheci. Eu batia com a perna com a esquerda, com a direita, de cabeça. Eu era uma coisa fantástica. Porque como não tinha vídeo... Agora, o meu cartão de visita, que eles realmente viram, é que eu joguei na seleção brasileira, olímpica. Então aquilo ali era uma parte do currículo que era se o cara jogou na seleção, não pode ser ruim. Então eles contratavam exatamente em função disso. Aí o Zé da Gama, muito malandro no bom sentido, falou: Eliseu, quando você for, estou te mandando as passagens, não esqueça de levar uma foto com o Pelé. Você tem, não tem? Tenho, claro, no time do Santos, eu joguei no Santos. Então não esqueça de levar, essa foto é de vital importância. Eu tinha o passe na mão, eu podia negociar meu passe. Essa foto ia dobrar seu salário. Aí ele falou assim: olha, como é que vai ser o nosso negócio? Vamos fazer um contrato meio a meio. O que eu conseguir para você, a gente divide. As luvas, salário não, mas luva sim, né? E o preço do passe que a gente vai negociar. Falei: tá bom, eu estava aqui, não tem problema nenhum. Aí, um dia depois no jogo aqui na Graça, que a Fonte Nova estava reformando, eu recebi, porque naquela época era telegrama, né? A gente recebia telegrama, né? Que era a coisa mais rápida de se comunicar. Aí eu recebi o telegrama, já estava no ônibus saindo do Estado da Graça. Vai chegar uma passagem para vocês, Salvador, Rio de Janeiro, Bruxelas. Bruxelas não, Paris, Bruxelas, porque não tinha voo direto para Bruxelas.
Aí falei com o Osório tudo, o Bahia me liberou, eu fui. Chegando lá, a primeira reunião que nós tivemos, o Anderlecht, que é uma das principais equipes da Europa, onde eu fui jogar, me botou no hotel maravilhoso, tudo muito, muito legal. E o Zé da Gama, muito malandro, né? Muito jogo de cintura, falou: olha, como o clube me pagava tudo do hotel, um hotel 5 estrelas em Bruxelas, um hotel maravilhoso. Eu vou botar minhas roupas para lavar com as suas. Para eu não pagar. Como o clube vai pagar, eu boto. Eu falei, mas você tem a perna curta, minha perna é comprida, a bermuda é uma bermuda pequena, uma bermuda grande. Ele falou, ele não tem problema nenhum. Aí, pô, tem uma malandragem dele, né? Aí fomos na reunião com os dirigentes do Anderlecht. Um dos donos do Anderlecht, na época dos dirigentes, era dono daquela cervejaria Stella Artois, que até hoje tem. O cara é milionário. Aí nós estamos na reunião, estava o presidente, o vice e mais 2, 3 diretores. Aí o Zé da Gama falou assim, a foto. Que foto? Ah, tá aqui, tá aqui. Aí ele pegou, falou, presidente, ça va bien, entregou a foto para o presidente ver. Via a foto de Pelé, Eliseu, né? Lá na Bélgica me chamam de Eliseu, porque a gráfica é. Aí o presidente pegou a foto, olhou para mim, olhou para a foto, olhou para mim. Aí foi passando essa foto. Aí eu só via o cara falando assim com a cabeça assim, esse cara vai resolver o nosso problema. Com Pelé, pô. Vai resolver, não tenha dúvida nenhuma. Aí, depois que eles viram a foto, aí falou pro Zé da Gama, sim, a gente vai ficar, em francês falando, né? A gente vai ficar assim com o jogador. A gente vai ficar com o jogador, a gente vai ver quanto é o passe e tudo. Eu sei que na época, eles deram um cheque do banco, do Citibank de Bruxelas, claro, o cheque em franco belga, né? Porque não é um cheque em dólar. Como se fosse hoje 50 mil dólares, 300 mil reais. Um cheque de 300 mil reais. Porque o passe era meu, o passe era meu para mim e meio para ele, pro Zé da Gama. Aí quando nós saímos do clube com um checão de 50 mil dólares, ele falou, Eliseu, eu falei assim, vamos pro hotel, né, tomar um banho. Ele falou, não, vamos logo pro banco para eles não se arrependerem. Eles vão dar contra-ordem no cheque, para eles não se arrependerem. Aí fomos pro Citibank, aí o gerente lá do Citibank ligou pro clube, claro, como é que você chega com um cheque de 50 mil dólares no caixa para receber, né? Aí o clube falou, não, o cheque é tranquilo, você vai, nos deu 50 mil dólares, como se fosse 300 mil reais hoje, em franco belga, em dinheiro belga, né? Aí ele botou numa mala e fomos pro hotel. Chegou no hotel, aí nós sentamos na cama, ele abriu a mala e falou assim, esse aqui é meu, esse aqui é seu, esse aqui é meu, e foi dividindo o dinheiro. Aí quando eu dividi, ele falou, vou fazer minhas malas, agora eu vou embora, você que se fique aí, você que se resolva com eles aí. Se mandou. Aí ele voltou, depois para me buscar, porque eu tinha que voltar ao Brasil, mas ele foi na França, depois ele voltou. Aí nós fomos. Só que ele tinha um problema, esse Zé da Gama, que era baixinho, meio careca, ele tinha um problema em Portugal, o avião não podia deixar em Lisboa, porque ele seria preso, porque ele vendeu um jogo do Vasco e até hoje o Vasco não jogou lá com ele. Aí nós estamos nós estamos no avião, ele deu um azar, porque teve um problema no avião de Paris para o Rio, teve que parar em Lisboa, mas ele não sabia que ia parar, né? Mas aí quando ele soube em Paris que ia parar em Lisboa, ele foi numa loja lá, comprou um negócio, eu não sabia que ele comprou, aí estamos sentados no avião, daí o comandante está aqui há 10 minutos, estamos descendo em Lisboa, ele falou um momentinho, aí foi no banheiro e voltou. Quando ele voltou, bateu-se no meu, dá licença, eu falei, não, tem gente aqui. Era ele de peruca. Ele comprou a peruca e o bigode para não ser reconhecido, porque ia descer em Lisboa. Rapaz, não, figuraça. Ele foi uma figura folclórica do futebol brasileiro. Pra você ter uma ideia, ele levou bom sucesso naquela época para a China, que não havia contato com a China, ninguém sabia. O time sumiu, os familiares dos jogadores não sabiam onde o time estava, e aí foram descobrir que ele levou bom sucesso e vendeu bom sucesso na China com a camisa da seleção brasileira, como se fosse a seleção brasileira. Você vê a figura, né? Agora ele foi correto comigo, tudo que ele me prometeu. Eu estou brincando que ele foi uma figura. Se você falar de Zé da Gama com qualquer empresário atual, todo mundo sabe quem ele é. Era baixinho, careca, era uma figura. E o retorno ao Brasil? Aí o retorno ao Brasil, eu voltei para o Bahia. Depois da Bélgica, o Bahia. Não, eu voltei para. Foi o Vitória. Não, joguei no Vitória. Eu joguei no Vitória, eu joguei uma época no Vitória.
né, que o treinador, o presidente era Alex Portela, filho. Alex Portela, pai. Depois veio o filho. O Vitória aí fez um negócio comigo, eu joguei uma temporada no Vitória. Quem era o time do Vitória? Era Jorge Vitória no gol, Cláudio Deodato, André Catimba, Osni, eu, Didi Duarte, Edson Chacha na zaga, Walter. Não, Zé Eduardo não. Chacha, Walter, que era a zaga. Lateral esquerda era Valença. Valença, que depois foi o Galo. Depois foi pro Galo. O ataque era Osni, André, eu e Didi Duarte. Era o ataque do Vitória. E no meio de campo, o Denilson, do Fluminense, também jogou aqui. O treinador era o Tim. Tinha treinador. E como é que eles liberaram para você ir para a Bahia? Não, depois do Vitória, depois que eu joguei essa época, aí eu fui para futebol, eu fui para Portugal. Mas você precisa contar para a gente como foi aquele jogo que supostamente seria o milésimo gol. Tá, esse aí sim. Isso é em 69. Com um gol de Baiaco. Em 69. Que ele fez o gol. O jogo foi 1-1. Gol do Baiaco. E eu preciso perguntar para você o seguinte. Aquele negócio do Nildo? É verdade não. ou é mito? Não. Deixa eu lhe falar. Aquilo ali virou um folclore, aquele gol do Pelé, que não aconteceu aqui. E o Osório gostaria que tivesse acontecido, porque até hoje o Bahia estava na fita. O Osório estava torcendo que houvesse esse lance. O lance foi o seguinte, eu estava, inclusive, se você pegar o Canal 100, tem esse jogo, tem algumas imagens no Canal 100. Você vai ver no Canal 100 que eu estou perto do lance. Quando o Pelé driblou um, driblou o outro e veio para cá. Quando ele foi bater na bola, a bola passou pelo Jurandir e o Nildo, né, o Nildo, que era o zagueiro, correu e tirou a bola. Mas não houve vaia nenhuma, isso não existe. A torcida do Bahia jamais vaiaria o time do Bahia, em nenhuma situação. Aí criou-se esse folclórico. Por quê? Porque ele não deixou o gol do Pelé ser aqui, que todo mundo queria. A imprensa queria, Osório queria, porque ia ficar uma coisa marcada para a história toda. Onde foi o milésimo gol do Pelé? Hoje, quando se fala, não, foi no Vasco, lá no Maracanã, com o gol de pênalti, Andrade. Então, foi um jogo também. A Fonte Nova, para que vocês tenham uma ideia, a Fonte Nova naquela época só tinha o anel de baixo, né? Não era a Fonte Nova que a gente tem hoje. Meio-dia, o jogo era às 4 da tarde. 11h30, meio-dia, já estava lotado. Estádio totalmente lotado. Não tinha lugar para mais ninguém, né? Tanto no Canal 100, se você puxar lá, tem imagens desse jogo. Se você querer inserir, aí tem até as imagens desse jogo no Canal 100. Então, aí esse jogo foi 1-1. E o Santos era o maior time do mundo na época, né? Então, aquele placar pra gente foi uma coisa surreal. E nós saímos ganhando o jogo. O Baiaco fez o gol aos 30 minutos, 35 do segundo tempo. E o Santos empatou com o Jair Bala. Já no final do jogo, de cabeça, foi 1-1. Foi uma festa maravilhosa na Fonte Nova. Mais uma vez, Bahia e Santos, eles iriam ficar na história. Porque sim, o Bahia tinha sido campeão brasileiro. Tinha sido campeão brasileiro em 59. Esse time do Santos, e o Pelé tinha uma raiva do Bahia tremenda. Sempre ele falava pra gente, pô, aquele time lá do Nordeste me ganhou aquela Copa lá no Maracanã, que Pelé não jogou. Parece que afinal, parece que ele não jogou. Ele tava machucado. Jogou, não sei se ele jogou ou não jogou. Não jogou, acho que ele estava machucado. Como é que foi Pelé aqui dentro do campo com vocês? Foi legal, porque eu recentemente, eu estava no Santos. Então, quando ele veio aqui, eu estava já com ele. Ele me abraçou. Eu tenho uma foto até com ele nesse jogo. Não, eu tenho uma foto com ele, seleção brasileira contra a equipe do Bahia. Seleção brasileira jogou aqui em 70. Não sei se você se recorda disso. Você recorda disso? 70. Nós jogamos com a seleção brasileira, 69, quando a seleção ia para o México, para a Copa do Mundo 70. Nós jogamos aqui. Saldanha, né? Era Saldanha técnico. Eu, inclusive, fui falado pelo Saldanha, porque o Jornal do Esporte tinha os melhores do jogo. Eu fui o melhor do jogo pelo Saldanha falando, pelo Bahia. Aí depois do Bahia, Portugal. Aí fui jogar no Belenense, Portugal. O Belenense aí já foi outro empresário que me levou. Eu estava no Bahia também, na época foi em 73. Ele também no negócio? Não. Ele aí fez um negócio com ele comercialmente que tinha que fazer, né? Porque a gente só conseguia ir para a Europa através de empresário. Você não tinha ligação time com time como você tem hoje. Você não tinha o passe custa tanto, o cara vem, deposita e leva. Não tinha nada disso. Era empresário que fazia esse trabalho. Você ficou quanto tempo lá? Portugal eu fiquei 2 anos, de 73 a 75. Peguei inclusive a Revolução dos Cravos lá. Na época era 74, que teve a Revolução lá em Portugal.
Foi uma passagem muito interessante que eu tive pelo Belenense, porque o Belenense, em Portugal, como é que eu posso dizer? Qual é o time? Hoje não, que caiu muito, mas na época era Benfica, Porto Sport e Belenense era o quarto nessa linha nessa escala. Era o Porto, o time mais rico, né, o time do norte de Portugal. Benfica, o time mais popular, e o Sport. O Sport agora, inclusive, está ganhando os campeonatos lá. Então foi uma passagem muito interessante, porque eu joguei, inclusive, a Liga da Europa. Porque quando eu cheguei lá, o Belenense tinha sido terceiro ou quarto colocado no campeonato, foi segundo colocado no Campeonato Português. E eu joguei a Liga Europeia, a Copa dos Campeões. E lá você já estava com qual idade? Lá foi em 65, já estava com 25 anos. 25 anos. Portugal? É 20, deixa eu ver, 2000, não, estava com 1945, foi 2000 e... não, foi Mas ainda 1000, tinha algum tempo para você jogar bola ainda. não tinha, é porque o jogador antigamente, ele mais cedo ele deixava de jogar. Por que mais cedo ele deixava de jogar? Hoje você tem jogador de 40 anos jogando, 38, 39, porque as condições físicas eram diferentes. A gente não tinha naquela época uma preparação física adequada. Você tinha um rudimentar, né? Sim. Mas a tecnologia, ela foi melhorando, e hoje você pega um preparador físico, o cara sabe de coisas que naquela época não sabia. E olha que aqui no Bahia, a gente, o preparador físico era o Paulo Amaral, que foi da seleção brasileira. Mas era coisa rudimentar. Hoje não, hoje você tem uma preparação física, você tem todos os cuidados médicos, você tem uma alimentação totalmente diferenciada. Não, tudo, a bola é mais leve. Antigamente a bola era pesada. Quando chovia, aquela bola era meia marrom, meia amarela. Você sabe que para jogar à noite na época, pintava a bola de tarde? Não tinha bola branca, tinha branco. As empresas começaram a fazer o branco depois, né? Então são detalhes também interessantes. O material era muito mais pesado. Hoje tudo, a camisa hoje, ela não molha, a água não fica na camisa, ela é impermeável, ela escorre. O calção também, a chuteira também. Você joga com uma chuteira hoje, você começa a jogar, mesmo chovendo, peso tal, acaba o peso é o mesmo. A bola, o peso é o mesmo, porque era impermeável. Naquela época era tudo mais difícil. O Eliseu. Sim, em Portugal, rapidinho, Sim, só em Portugal. Então peguei nessa época lá da Revolução dos Escravos, que teve lá em Lisboa, em 74. Foi 2 anos que eu passei espetacular. 73, foi espetacular. 73, 75. A cultura, tudo. Só para não falar as coisas erradas, eu vim para o Vitória depois do Belenense, não foi depois do Anderlecht. O Anderlecht eu voltei para cá, o Bahia. Agora me diga uma coisa, Eliseu. Tirando o Pelé, Sim. qual foi o parceiro de futebol que você... Clodoaldo. Clodoaldo, nós fomos da divisão de base do Santos, ele veio da Várzea de Santos. Ele não esperou nem eu terminar de falar. Desculpa. Não, ótimo. Ótimo. Então, o Clodoaldo realmente é o Corró. Eu tive com ele o ano passado lá em Santos, meu amigo também da época de infância, e excursionamos juntos. E ele já tinha sido da seleção brasileira. Ele jogava muita bola. Muita bola. Foi da seleção brasileira, né? Adulta, né? Ele foi um jogador e uma figura excepcional também. Ele é de Santos? Ele é de Santos. No bairro de Santos. Parece todo mundo era de Santos. Todo mundo jogar futebol. Porque o Santos tem praias maravilhosas e tem muito espaço na praia. Então tem muito futebol de areia na praia. E a areia dura. Não é areia fofa que é difícil de jogar. Né? No Rio que é areia fofa. Lá em Santos a areia é dura. Então se joga futebol com mais tranquilidade, como se fosse em qualquer lugar mesmo. Eliseu, aí vai chegando e outra coisa também, tinha muitos campos de várzea, como aqui em qualquer lugar, porque as construtoras começaram a acabar com esses campos de várzea para construir prédios. Aqui em Salvador também é a mesma coisa. Então o jogador da várzea foi acabando. Ou ele joga num time como Bahia, como Vitória, um time amador, ou ele não tem espaço para jogar. Você vê que todo mundo hoje agora joga mais de futsal, clube social e tudo, porque não tem espaço. Né? E me diga uma coisa, naquela época, quem era que você se inspirava mais no futebol? Naquela época? Você meia esquerda, quem era que você... Gerson, né? Gerson, né? Eu fui amigo também de juventude com o Rivelino. O Rivelino jogava no Corinthians na época e eu no Santos. E a gente se encontrava muito na divisão de base, Santos contra o Corinthians. Então o Rivelino foi um dos amigos que eu tive na época, praticamente com a mesma idade e tudo. Mas o Rivelino também foi fantástico, né? Um jogador de futebol fantástico. E aí vai chegando a hora. Você não quer saber alguma história do Baiaco, não?
Quero sim. Ah, do Baiaco é boa. Do Baiaco é legal. Baiaco tem umas boas na concentração do Baiaco. Você sabe que Baiaco não dormia de luz acesa, né? Não, desculpa, não dormia de luz apagada. Só a luz. Quem dorme de luz acesa é meio complicado, né? Então o Baiaquinho, que foi meu companheiro de campo, né? Eu como meia, ele como marcador, ele marcava e me dava bola para me jogar, eu jogava com a bola e ele marcava, né? Aí, até hoje, quando a gente se encontra, em alguns encontros que a gente faz de jogador, quando ele está presente, eu falo, pro pessoal, chupou muito meu sangue ali. Ele falou, não, quem chupou foi ele. Porque ele que corria para mim, o Roberto Rebouças falava assim, Baiaco, semana a gente bebeu muito, você vai quebrar o galho meu e Eliseu, viu? Você vai correr para nós dois. E Baiaco, o Roberto Rebouças, a gente tinha, o Roberto também foi para mim hoje, o Roberto Rebouças seria hoje da seleção brasileira indiscutivelmente, seria o titular da seleção brasileira. O Roberto Rebouças jogou muita bola. Roberto Rebouças, ele tinha, porque na concentração a gente não tinha o que fazer. A televisão também era rudimentar, não tinha os canais fechados que tem hoje, não tinha nada. A brincadeira que era jogar um baralho, jogar um dominó e fazer algumas coisas na concentração. Geralmente a gente concentrava sexta-feira para jogar domingo. Hoje não, hoje o jogador já concentra sábado para domingo, já não tem aquela coisa. E aí o Baiaco, o Roberto, todo dia de manhã, pegava um passarinho, que ele tinha um casal de passarinho canário, soltava o passarinho e o Baiaco olhando aquilo, na varanda. Aí o passarinho ia, voltava. E o Baiaco ficou invocado com aquilo ali. Aí, um dia o Roberto acordou mais tarde, o Baiaco acordava 4, 5 horas da manhã, botava um rádio desse tamanho para escutar música sertaneja, naquela época. Aí o Baiaco acordou mais cedo e falou, eu vou soltar o passarinho de Roberto hoje. Ele vai e volta. Aí soltou o passarinho, só que o passarinho não voltou. Porque é o seguinte, quem volta é o macho, ele soltou a fêmea não volta. Aí Roberto, quando acordou, sem o passarinho dele, meu amigo, você não tem ideia o escândalo que foi naquela concentração. O Baiaco soltou o passarinho errado do cara. Essas coisas na concentração, a gente brincava muito. Como você falou em São Filipe, o nosso goleiro era o Jurandir na época. E a gente chamava o Jurandir de Lampião, porque o Jurandir era de Maceió, era de Alagoas. Então, negócio de Lampião, aquelas coisas. Aí ele não gostava, quem chamava ele de Lampião, ele queria briga. Ele era muito bravo, o Jurandir, o goleiro. Aí um dia apagaram a luz, nós estávamos jantando todo mundo, apagaram a luz. Aí começaram, Lampião, 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 o Jurandir. E aí, porra. Aí ele saiu correndo para ligar a luz, que ele ficou retado, todo mundo gritando, Lampião. Aí foi para cima de São Filipe. Aí todo mundo, por que por cima de São Filipe? Porque o São Filipe, o argentino, Lampião, Lampião. Falando em castelhano, aí ele pegou que era ele que tinha feito o negócio, né? Você falou do rádio, o Baiaco conta que Evaristo queria quebrar o rádio dele. Sim. Porque ele acordava cedo e ligava o rádio. Eu acabei de dizer isso, exatamente. 5 da manhã. Você sabe que Baiaco viajou com a gente pelo Brasil todo, não conhece cidade nenhuma, que ele não saía do quarto. Saiu do quarto. Não. Ele nunca foi socialmente assim, com todo mundo. Gostava de todo mundo, mas tinha o jeito dele de ser. Do interior e tudo, uma figura excepcional. Quem que não gosta de Baiaco, né? Você pergunta para ele um dia, primeira viagem que ele fez de avião, eu não sei quem foi, todo mundo, era um moço servindo e tudo. Aí quando acabou de servir, alguém disse aí, Baiaco, tem que ver quanto é que tem que pagar, que o lanche paga. Como é que o lanche paga? Não tem dinheiro não. Aí foi falar com o Paulo Marajá, que está no São Paulo, eu não tenho dinheiro para pagar o lanche. Falei, deixa ele besteira, o pessoal que está esculhambando aí, ele queria pagar o lanche do avião. Baiaco é surreal. Você sabe que Baiaco amigo. mais vestiu a camisa do Bahia. Foi, não, hoje seria a seleção brasileira. Pô. Eu vejo esses pernas de pau jogando hoje. Baiaco era um cara, eu nunca vi ninguém marcar com ele. Eu me lembro do jogo Corinthians e Bahia, o treinador do Bahia na época, eu não sei quem era, não me lembro. Eu não me lembro quem era, acho que era Silvio Pirillo, não me lembro quem era. Aí chegou para Baiaco e falou assim, Baiaco, você vai marcar o Rivelino no auge, ele não pode jogar, ele não vai jogar. Aí o Baiaco, deixa comigo. Aí foi. E em cima do Rivelino. E a Fonte Nova, o túnel, a gente descia os dois times no mesmo lugar, aquele túnel, né? Aí estamos descendo, o Rivelino, que era meu amigo, falou assim, por exemplo, quem é esse cara aí, rapaz, não deixa eu jogar, rapaz. Eu falei, tu vai ver ao segundo tempo. Falei pro Rivelino, não deixou o cara jogar. Ele não deixava mesmo. Ele marcava o cara ali que não tinha jeito. Era uma figura. Onde ele for,
você vai atrás. Se foi no vestiário, ele foi atrás. E também ele aprendeu a dirigir. Baiaco, bota primeiro e sai devagarzinho. Aí ele botou o primeiro do carro e saiu do carro devagarzinho. É folclore, é brincadeira, não era nada disso. Tinha um centroavante do Bahia que chamava Cima. Cima, meia. Né? Jogava pra caramba. Ele era do norte, ele era de, não sei se era, da onde? Piauí, né? Piauí. Jogava muita bola, era um meia, jogava bola. Toda bola que você pegar, você joga pra cima. Pra cima. Não, isso não existe. O Cima era um meia atacante. Porque hoje você tem um meia, o segundo volante, hoje você é primeiro volante, segundo volante, aquelas coisas. Ele era um segundo atacante de chegar na área mesmo. Fazia gol, de chegar na área. Me lembro o Bavi, que ele fez o gol 1-0, foi ele que fez o gol. Era um jogador excepcional. Eu falei outro dia com ele por telefone, ele está vivo. Quem faleceu já foi o canhoteiro, né? O ponto esquerdo que eu botava para quebrar em cima dele, metia as bolas para ele, tinha que correr, né? O Eliseu, sempre tirando Pelé, quem foi o melhor jogador que jogou ao seu lado? Olha, que jogou ao meu lado, depois do Pelé, né? Aquele craque de bola, Coutinho, né, do Santos, centroavante, né? Coutinho era craque de bola. O Samarone era craque de bola. O Douglas sabe muito bem. O Samarone era um craque de bola no Fluminense. Era um jogador excepcional, que também eu joguei com ele no Fluminense. Por que o nosso futebol está faltando craque? Porque não está se formando craque. É o que eu estou dizendo, hoje o treinador, nada contra treinador de futebol atual, nada contra ninguém. Só que esses caras vão fazer um curso na CBF de treinador, e hoje nós queremos, no futebol brasileiro, copiar o futebol europeu. Não tem nada a ver, uma coisa com a outra não tem nada a ver. O nosso futebol sempre, nós ganhamos os títulos na individualidade dos seus jogadores. Né? Você pega o Ronaldinho, o Ronaldo, né? O Pelé, Garrincha. Os jogos eram ganhando por esses caras. Em 62, quem ganhou? Foi Amarildo, o Pelé machucou, e Garrincha, que ganharam a Copa do Mundo. Hoje você pega a seleção brasileira, me desculpa, não dá gosto nem de assistir. Você não tem uma jogada tecnicamente bem feita. Quando você diz que Vini Júnior é o melhor do mundo, que querem que ele seja o melhor do mundo, que ele não é, Vinícius Júnior é um peladeiro. Na seleção brasileira, naquela época, ele não seria nem convocado, na seleção de 70. Nem convocado, nem mais, aquela pessoa não seria nem convocado. Então o Vini Júnior é um peladeiro, ele mete a bola para frente e sai correndo atrás da bola. Você vê que hoje ele não consegue jogar nem contra a Venezuela, nem contra o Uruguai, nem contra o Paraguai. Por quê? Porque o cara faz uma dobra com ele. Um em cima, na hora que ele mete a bola, o cara vai e tira. Você vê que ele não faz nenhuma jogada tecnicamente boa na seleção. Pode ver os jogos da seleção. No Real Madrid ele faz alguma coisa, alguns lampejos, mas melhor do mundo, jamais. Que nada. O nosso último, até então, tem sido o Neymar. Sim. Neymar é craque de bola. Eu não gosto dele como homem, mas como jogador ele... Mas vai depender muito, primeiramente, do dom, né, do jogador, né? Tem jogador que você vê, o Coutinho está jogando bola ainda no Vasco. Você vê esse jogo contra o Santos, está jogando bola ainda. Então é um jogador já antigo, mas com a técnica antiga, que hoje ele está jogando com aquela técnica dele antiga. Né? Fez um sucesso contra o Santos no último domingo, fantástico. Então você não tem... Já passou dos 30. Então, tecnicamente, hoje, os jogadores brasileiros são fracos. Quando você fala que Paquetá é craque, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Quem viu o Gerson jogar, quem viu o Ribeirinho jogar, falar que Paquetá é craque, Paquetá é um peladeiro também, um boleiro, é um peladeiro. Aquele Bruno Guimarães também, outro, o Bruno Guimarães lá do Newcastle, também é outro cara também, não amarra a chuteira daqueles meios de campo que a seleção brasileira teve. A gente tem alguma chance de ser campeão mundial agora? Eu não vejo, não. No princípio eu não vejo, não. Sinceramente, o futebol europeu melhorou muito. Não a questão só física que eles sempre tiveram, né? Sempre foram melhores que a gente, porque sempre tiveram uma melhor alimentação. Então a parte física hoje ela se iguala, não é muito diferente do que era antigamente. Mas a questão técnica, a gente quer copiá-los. Por quê? Porque o jogador sai muito jovem do Brasil. O craque hoje com 18, 19 anos vai embora. Aí ele vai pegar, não digo os defeitos, mas vai jogar da maneira que eles jogam. Então, quando ele vem para a seleção brasileira, não tem como mudar. Inclusive, o técnico hoje é até europeu. Você não muda. Né? Você não muda. É difícil. É necessário trazer Ancelotti para ser o técnico da seleção? Mas eu acho que sim, eu vou te explicar por quê. Porque o treinador brasileiro, ele mesmo se desvalorizou. O treinador europeu, ele faz cursos e cursos e cursos. No Brasil, o treinador é preguiçoso.
O próprio Renato Gaúcho, numa entrevista que fizeram com ele, como é que você vai estudar? Ele falou, eu sei tudo de futebol. Quer dizer, a vaidade do treinador brasileiro. É por isso que eles estão perdendo espaço. E ninguém contrata treinador brasileiro, pode reparar. A gente traz, mas eles também não saem daqui para outro lugar, a não ser aqui no Paraguai, aqui na América do Sul. Mas eles não têm mercado. O treinador brasileiro não tem mercado na Europa. Né? Os treinadores portugueses vão tomar conta aqui do nosso... Já tomaram, né? Já tomaram. Por quê? Porque eles fazem curso, não só técnico, tático, mas também de procedimento no vestiário, de relação. Eles fazem curso de tudo, de relações humanas, de tudo, psicologia. Porque o técnico ele tem que ter um pouco de psicologia. E sempre buscar mais. E bem buscar mais conhecimento. Mas o treinador brasileiro, porque o cara... Não, o cara foi jogador, vai ser um bom treinador. Não tem nada a ver. Às vezes o cara foi um bom jogador, mas não sabe se relacionar. Não sabe passar o que ele sabe. Porque isso tudo é um dom. O treinador de futebol não é fácil, não. Eu tive uma época como treinador do Vitória em 1980. Fui técnico do Vitória. O Vitória me convidou, eu fui para nunca mais em minha vida. Sabe o que acontece? Porque você vive com cabeças diferenciadas no elenco. Na hora que você tira um jogador, você tem que saber de que maneira você tira, porque tem a panelinha, tem aqui, tem aquela coisa para cá e para lá, entendeu? E você não vive a vida, todo dia concentrado, concentração. E na hora que perde, quando ganha, tudo uma beleza. Mas quando perde, você vê que domingo você é bom, quarta-feira você é ruim. Jogador derruba treinador? Na minha época, não, nunca. Nunca se fez. Nunca, eu era um dos líderes do Bahia na época, eu, Roberto Rebouças, o próprio Douglas, mas não havia esse tipo de conversa, não, jamais. E hoje, o que você acha? Hoje talvez tenha, eu não sei. Eu sinceramente, eu não convivo com jogador de futebol, porque o jogador é o seguinte, hoje, ele alcançou um status que na nossa época nós não tínhamos. Nós respeitávamos o treinador. Ele era uma figura que a gente respeitava na hierarquia do futebol. Hoje você pega o técnico da seleção brasileira, é o que ganha menos no elenco. Como é que o treinador vai chegar no Neymar? Faça isso, faça isso. Ô, fulano, ô Tite, não me deixe, né? Você ganha quanto? Veja quanto eu ganho, eu sou milionário. Entendeu? Então, essa relação de treinador com o jogador hoje mudou muito exatamente em função da questão salarial. Os jogadores de todos da seleção brasileira não ganham mais que o Ancelotti, que ele veio da Europa. Mas como treinador brasileiro, sim, com certeza absoluta. Ontem saiu uma reportagem aqui sobre o nosso papo na Rádio Sociedade com Manuel Messias, Messias. Que a gente mandou um abraço. Uma figura. Manuel, um abraço para você, gente finíssima. Ele Gosto muito dele. Que se fosse na época de hoje, Eliseu estaria milionário. Manuel, com certeza absoluta, viu? Porque o nosso salário, eu estava conversando com o Joaquim antes do programa, o salário era pequeno e demorava o mês tinha 90 dias. Eu já fazia minhas compras, meu amigo, não é cartão de crédito, não, é 90 dias, viu? Você vai receber o seu dinheiro. Porque a gente fazia compras antigamente, não tinha supermercado, era no armazém, né? E assinava caderneta, né? A gente ia botando na conta no armazém, né? Depois que surgiram os supermercados e tudo. E eu me lembro que nós estávamos na concentração do Bahia, não é piada não que eu vou contar aqui agora. Aí Osório, o jogo era à noite, uma quarta-feira, nós estávamos na concentração na Fazendinha. Sentado na varanda ali, batendo papo, eu falei, Osório, o salário vai sair amanhã, o nosso salário, já está 3 meses de salário atrasado, porque era normal, a gente já sabia que era assim mesmo, nem reclamava. Eles diziam, não, vamos fazer o seguinte, ó, se não chover 7 horas da noite, o jogo é 9 horas, porque 7 horas da noite, quando chove, o público vai para casa, não vai para o futebol, porque está chovendo. Então não pode, o horário crucial para não chover é 7 horas, pode chover 8, 8 e meia, o cara já está lá. Sim, aí como é que é? Não, se chover 7 horas, não tem dinheiro, não tem renda, porque os clubes viviam da renda de estádio, que era muito pouca coisa, né? Hoje que tem televisão, hoje tem camisa, patrocinada, naquela época não tinha nada disso. Era a renda de estádio e o bolão tricolor. O Bahia tinha um bolão que os empresários assinavam. 7 horas, 7 horas é horário crucial, né? É crucial. Aí eu cheguei e liguei para o serviço de meteorologia, futebol profissional, falando sério. Liguei para o serviço de meteorologia, porque naquela época não tinha celular. Liguei no telefone da concentração, que era aquele pretão, aí discando, aí o serviço de meteorologia, procurei saber o número, liguei 106, 102 para saber o número. Aí me deram de Recife, é de lá que eles, o serviço de meteorologia para o Nordeste é lá em Recife. É lá que eles dão a meteorologia. Aí uma senhora lá atendeu o telefone e falou assim, me desculpe,
aqui em Salvador vai chover 7 horas da noite. Aí a senhora que atendeu o telefone falou assim, você não estou entendendo, porque tem algum problema às 7 horas da noite? Eu falei, não, é que eu vou fazer um evento aqui em Salvador, e se chover eu vou ter prejuízo. Ela falou, olha, deixa eu lhe mostrar aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, já lhe falo. O que meu foi dizer, olha, o seguinte, 7 horas da noite está saindo uma nuvem daqui. Falei, 7 horas da noite? E que hora que ela chega aqui em Salvador? A mulher falou, vai depender muito do vento. E aí veio chover, veio 8h30 que choveu, não choveu 7 horas. Era essa nuvem que ela falou. Hoje você vê o serviço de meteorologia na hora. Você vê que diferença, né? Parece piada, mas foi verdade isso. Ainda assim, do ponto de vista profissional, eu gosto que você fala muito bem de Osório. Muito, muito. E do ponto de vista profissional, como era o trato de Osório com o atleta? Rapaz, o Osório foi uma figura excepcional, malandro também no bom sentido. Ele era investigador de polícia. O apelido dele era, ele não era muito bonito, o apelido dele era Lobisomem do Rio Vermelho, porque ele morava no Rio Vermelho. Aí Osório, quando eu cheguei em setembro, aqui foi ele que me trouxe, eu ia casar em setembro, não, antes de setembro, em julho, eu falei com ele, Osório, eu gostaria que você fosse meu padrinho de casamento, né? Gosto muito de você, você me trouxe para cá. Ele falou, tudo bem, meu casamento vai ser em setembro, outubro. Ele falou, tudo bem. Aí quando chegou perto da data, ele falou, eu vou fazer um negócio com você, um negócio melhor para você, hein? Falei, qual é, Osório? Em vez de eu ser o padrinho de casamento, vai me representar lá o presidente do Vasco, que eu não me lembro quem era o presidente do Vasco, é um daqueles portugueses ricos, dono de supermercado. O Vasco sempre teve aqueles presidentes de portugueses, dono de supermercado. Ele vai ser o meu representante lá. Que tal? Eu falei, não, o senhor que sabe, tá bom. Aí quando eu chego no Rio, no Porto Santos Dumont, que desci em Santos Dumont, estava um carrão me esperando lá com o motorista, era o carro do presidente do Vasco, já que era o meu padrinho que ia substituir o Osório. O cara me levou para o hotel, lá para o hotel, a festa de casamento foi no Hotel Miramar, lá no Vila Atlântico e tudo. Aí no dia do casamento, o padrinho esteve lá na igreja e tudo, e ficou sentado do meu lado na festa, lá no Hotel Miramar. Aí quando ele saiu, ele me deu um envelope, pegou o envelope e me deu. Aí chegou no hotel, na lua de mel, eu falei pra minha mulher, eu recebi esse envelope do presidente do Vasco, que está representando o Osório, vamos ver o que é. Aí quando eu abri o envelope, era um cheque hoje, como se fosse uns 50 mil reais hoje. Salvou minha lua de mel, fui para Bariloche. Um dinheiro, naquela época, 50 mil, rapaz, era dinheiro, muito dinheiro. Aí mostrei para minha mulher, ela falou. Aí quando chegamos em Salvador, Osório curioso, era muito curioso. Ele dizia, eu venho aqui almoçar em casa. Ele morava no Rio Vermelho. Vem almoçar aqui em casa. Ele queria saber do casamento. Ele me convidou para saber do curioso. Aí cheguei, Osório, foi isso, tal, tal. E no final o presidente me deu um cheque como se fosse 50 mil reais, 50 mil reais, muito dinheiro. Ele falou, tá vendo? O que eu lhe falei? Que ia ser melhor para você. Porque se eu fosse como padrinho, no máximo que você ia ganhar era uma panela de pressão. Valeu muito a pena. Valeu a pena, foi o que ele disse. Vai valer muito a pena. O Eliseu, É. e na hora de parar de jogar futebol? Como é que foi, né? Rapaz, eu tive assim uma passagem para a vida de futebol, para a vida coisa. Foi até certo ponto normal. Comecei já a trabalhar na imprensa. Marco Aurélio, que era da Rádio Sociedade, me chamou para trabalhar com ele, que aí ele começou a ver que um ex-jogador poderia ter audiência. Você vê que hoje, nesses canais fechados, é tudo ex-jogador que tem, né? Por quê? Porque foi ídolo, as pessoas acreditam, né, no que ele fala e tudo. E eu comecei aí trabalhei numa época na Rádio Sociedade, com o Marco Aurélio, que ele era o chefe de equipe de esporte. Trabalhei uma época lá com ele. Depois, a TVE, quando foi inaugurar, aí o Sansão, que era o coordenador da TVE, que estava em formação, a TVE, em 86. Antes eu fui técnico do Vitória, que eu te falei, né? Depois, em 86, a TVE ia inaugurar. Aí a TVE me convidou para ser o chefe do núcleo de esporte, um gerente, diretor de esporte. Eu fui e aí comecei a minha vida na televisão. Comecei a fazer esse programa na TVE, o bate-bola, aqueles programas que a gente fazia lá, muito esporte amador que eu fazia também, porque era uma TV do Estado, e a gente valorizava também muito o esporte amador, né? Que hoje é esporte olímpico, não tem mais nada de amador.
E depois aí fui para a TV Aratu, passei quase 20 anos fazendo programa no Campo do 4, eu e Rui Botelho, temos quase 20 anos esse programa. E depois saí, trabalhei uma época também na Rádio Metrópole, e hoje eu faço um comentário todo dia pela manhã na Rádio à Tarde FM, lá com Jefferson Beltrão, no programa de jornalismo da manhã, o Café das 7, e faço uns eventos esportivos também, de segmentos Futebol Society. A minha empresa que promove isso. Eu estou fazendo até um agora das construtoras. Fiz também da área de saúde, já fiz um com a Vitalmed. Eu entrei nesse segmento porque é um segmento que eu tenho um know-how para fazer e sem nenhuma modéstia também, eu sou muito conhecido por causa do futebol, por causa da imprensa, sim, e é mais fácil a gente penetrar e chegar no empresário. Claro. Isso que você está falando aí corrobora muito que Merrinho. Sim, sim, ele tem uma fábrica de camisa, não foi? Com sapatão, não foi? Era Forex. Forex, eu me lembro disso. Era Forex. Sapatão, ele e Pombinho, né? E Merrinho foi meu técnico no Juventude de 82, ele falou, Jó. Figura educada, né, Jó? Um jogador. Figura educadíssima. O jogador é como um boi, se aproveita tudo, ele se come até o estrumo, serve. Então quando a gente para de jogar, fica esquecido. É chamado para fazer alguma coisa de futebol, claro. É porque é um segmento, né? Eu jamais poderia ser hoje um médico, porque como é que eu me formaria em medicina e para conhecer todo mundo da área de medicina que eu conheço do futebol? Na área de futebol eu conheço todo mundo, jogador, técnico, tudo da imprensa. Então você faz um nicho ali e para sair é muito difícil, quer dizer. Então eu estou no mundo do futebol, no mundo esportivo, eu não posso sair disso, né? Eliseu, valeu a pena você jogar futebol? Valeu muito. Não só pelas amizades que eu consegui, né? Mas a questão, claro, quanto eu já falei agora há pouco, não tinha dinheiro na época. Eu consegui ganhar alguma coisa quando eu fui para a Bélgica. Ali que eu consegui ganhar alguma coisa. Mas aqui no futebol brasileiro, o salário era muito pequeno. Você tem uma ideia, vamos voltar em dólar, né, para ficar mais fácil. Quem ganhava mais no Bahia na época? Eu, Roberto Rebouças, não sei se Douglas também, vamos voltar em dólar. Seria um salário de 6 mil dólares. Hoje seria 36 mil reais. Hoje um jogador da base ganha isso. Porque não tinha o dinheiro de hoje. Você não tinha patrocinador de camisa, televisão, né? Eu faço parte, inclusive, do sindicato da Sindap, que hoje é o presidente, é um presidente excepcional, hoje é uma figura maravilhosa, até com uma honestidade, um cara fora de série. Eu faço parte, eu sou gerente de comunicação do sindicato, da Sindap. E a gente vê a dificuldade que é o Campeonato Baiano. As cotas são muito pequenas. Você vê que o Estado é que está bancando televisão ali, fazendo para quebrar um galho. Porque o campeonato regional, que eu digo regional não Nordeste, mas o local é muito fraco. Os campeonatos tinham que arrumar outra maneira dessa coisa acontecer. Porque não tem renda, não tem televisão, não tem nada. É no seco. Eu sei porque lá, através do sindicato, é que paga esse jogador, direito de imagem, tudo, que vai o dinheiro para o sindicato, que é distribuído. Você sabe quanto o Bahia ganhou 2, 3 anos atrás para jogar o Campeonato Baiano todo? 800 mil reais. Porque a federação não arruma um departamento de marketing para vender. Porque na época de Piton, você conheceu, se lembra de Piton? Sim, claro. Piton era um cara de marketing. Eu me lembro, não sei se você se lembra, não estou aqui vendo a sua idade, qual seria a sua idade. Ele fez um campeonato que banca. Pronto, você está na flor da idade. Você tem. Então tá bem demais. Eu vou fazer 80, imagina. Que novo. Mas esse negócio de terceira idade tudo bronca, viu? A melhor vida da gente, terceira idade, não tem nada a ver. Mas não dói. Não dói nada. Não tem nada a ver. A melhor idade é o cara quando está bem jovem. Aí o que é que acontece? O Campeonato Baiano, o Piton, que era uma pessoa de marketing, vendeu para o campeonato na época uma cervejaria. Eu me lembro que quem bancou o campeonato foi uma cervejaria. Hoje o departamento de marketing da federação não existe. Não vende Você tinha que pegar o campeonato e em São Paulo, num departamento de marketing, numa agência de publicidade, que olha, eu vou lhe dar 50% do negócio. Venda meu campeonato. Para você distribuir melhor esse dinheiro. Como é que um time do Fluminense de Feira, que nós estamos falando de Feira, o Bahia de Feira ainda tem os empresários que são os donos lá, tudo bem. Mas o Fluminense, como é que mantém um time com uma cota pequena do Campeonato Baiano? Como é que contrata? Contrata para 3 meses, acaba o campeonato, como tu fez, manda o cara embora. Você falou do meu Flu de Feira. Flu? Eu não posso deixar de lhe perguntar sobre um conterrâneo nosso, que jogou ao seu lado, porque senão não tem feira de saber. Que é? Gilson Porto. Gilson, fantástico. Fala de Gilson.
Ah, Gilson Porto era uma figura, ele era, ele tinha horror a engordar, né? Ele sentava na mesa, ele, coincidentemente, ele sentava na concentração no almoço, do meu lado. Ele ficava assim na barriga, assim, botava gordura. Todo dia ele pegava assim, antes de almoçar, para engordar. E ele engordava. Porque era uma coisa dele mesmo, era uma coisa que ele nasceu dessa maneira. O biotipo dele era assim, né? Da família. Da família era assim. Mas, olha, eu nunca vi ninguém centrar a bola melhor do que ele, bater na bola. Ele centrava essa bola, o centroavante com ele deitava e rolava. O Carlinhos Gonçalves, o João Daniel, os caras faziam muito gol com ele, porque ele metia a bola como se fosse, botasse de mão na cabeça do cara. E como figura humana, também conhecia os irmãos dele, tudo, figuraça. Pai dele também. Ele fez o terceiro gol da reinauguração. Foi do Beira-Rio. Foi 2-1, ele fez foi contra o, foi contra o Sporting, foi contra o Benfica, não sei, foi contra o Benfica. Eu me lembro disso, do Gilson. Uma figura também excepcional, viu? Um abraço para o pessoal, a família de Gilson. Gilson, um jogador, nós jogamos ele na ponta esquerda ou na meia esquerda, né? E antes dele foi o Canhoteiro. O Canhoteiro era um jogador que corria muito e chutava forte. E a minha característica é de lançamento. Aí o jogo todo eu pro Canhoteiro, no verão da Bahia, um sol, na Ponte Nova, que era uma jogada mortal que a gente tinha, porque ele corria muito, sempre eu metia a bola por trás do lateral. Ele chegava. Aí chegou no intervalo no vestiário e falei, pô, para de lançar que eu não tô aguentando mais não, rapaz, tá muito sol. Ele falou, o problema é o seguinte, eu só sei fazer isso, meu irmão. No segundo tempo vai ser mais ainda. E ele tem o irmão dele que faleceu também, Edinho. Edinho era lateral direito. Lateral direito. Aí Edinho começou a tomar muito gol. Os caras, Edinho, bora ver isso aí, rapaz. Ele disse, gol não dói. Edinho, eu me lembro de Edinho. Eu me lembro de Edinho. Mas, Eliseu, do futebol, o que é que você sente saudade? Das amizades, da brincadeira das concentrações, das viagens, né? Era um ambiente muito legal, a gente tinha um ambiente assim, porque é o seguinte, o jogador antigamente, ele passava muito tempo no clube. Hoje ele bateu uma bolinha diferente e vai embora. Daí não fica 2, 3 meses no clube. Se você pegar qualquer torcedor do Bahia, para escalar o time de 70, todo mundo sabe. Mas não sabe do Bahia da semana passada. Porque existe uma rotatividade muito grande, porque o futebol hoje é um business, é negócio. Então, o jogador não passa. Eu beijava a camisa do Bahia, como eu sempre fiz, porque eu gostava, eu fazia aquilo ali dentro da coisa inconsciente mesmo, né? E consciente que eu fazia, eu estava beijando o escudo do Bahia. Hoje o cara beija do Bahia, a do Vitória, beija do Real Madrid, ele sai beijando camisa de tudo que é lado aí, porque o sentimento dele é do dinheiro. O jogador vê a questão econômica e financeira. Na nossa época, como a gente passava muito tempo, eu fui para o Bahia e voltei umas 4, 5 vezes. Joguei muito tempo no Bahia, então você cria um amor ao clube, né? Cria um amor. E tem muitos jornalistas. Você torce para que time? Eu falei, eu não torço para ninguém. Eu tenho uma característica minha, tenho muita coisa com o Bahia. Eu joguei muito tempo no Bahia. Mas, porque geralmente o cronista, não, eu torço para o Leônico. Eu torço para o Bahia de Feira, para não se mostrar. Porque todo jornalista tem o seu time, qual é o problema? Osni já falou uma vez que a torcida do Bahia não deixa vocês torcerem para outro clube. Não, isso é besteira. Não, eu torço pro Santos, porque eu nasci do Santos e gosto do Bahia. Não, isso é besteira. Isso não. Acho que cada um tem seu time, cada um tem um sentimento, né, por um time. Eliseu, alguma vez o futebol lhe decepcionou? Se o futebol me decepcionou? Não, assim, diretamente não. O que me decepcionou eram os salários atrasados. Era decepcionante. Era decepcionante. Era a pior parte. Era a pior parte do futebol, era os salários atrasados. Mas a gente entendia também, não tinha. Hoje em dia seria greve. Não chegaria a 3 meses. Hoje chega o mês, o cara já está chiando. Antigamente tinha um bicho pro jogo, a gente ganhava. Era uma coisa que tinha uma premiação. Hoje não tem. Hoje tem premiação por turno, pelo campeonato, mas antigamente era por jogo. E era no vestiário. No vestiário a gente recebia o dinheirinho ali. Recebia logo o dinheiro. E o dinheiro da feira, né? Eliseu, meu amigo, a gente ficaria aqui. Eu fui diretor do Bahia também em 2010. Sim, fui diretor do Bahia na época de Marcelinho. Fui diretor do Bahia. Foi muito legal a experiência? Foi, mas eu peguei o Bahia numa época muito ruim, de grana também. Eu dou um azar. Peguei o Bahia numa situação, quem ajudou muito foi o Marcelinho, o Marcelo, o pai dele, ajudou muito o Bahia na época. Porque o Bahia naquela época estava caindo para a Série C. Eu fui para o lugar de Paulo Carneiro. Quando saiu, eu assumi lá a direção do Bahia. Foi difícil, viu? Não foi fácil, não. Segura essa bola aí. Oba! Sua companheira de tanto tempo, né? Com certeza. Que
fez o nome Eliseu? Aqui é um ganha-pão, viu? Quem você gostaria de dar de presente esta bola? No futebol, quem eu gostaria de dar de presente, pode ser qualquer... Marco Aurélio, da Rádio Sociedade, foi muito tempo meu chefe na Rádio Sociedade. Marco Aurélio. Marco Aurélio que me colocou nesse meio da imprensa. Ele me convidou para ser a primeira vez que eu fiz um comentário de futebol, que eu não tinha ainda a malícia de falar, quer dizer, de retratar, porque o comentarista retrata o que você não viu. Né? O bom comentarista retrata o jogo. Você não foi no estádio, mas você sabe como é que foi o jogo. Né? Não é a mesmice falar a mesma coisa, né? É criar situações de um comentário. Então, ele me deu o primeiro microfone para falar, foi o Marco Aurélio, da Rádio Sociedade, que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Exatamente. Gente fina. Então, a gente quer agradecer muito esse papo. Nós ficaríamos aqui. Rapaz, eu acho que foi muito agradável, viu, João? Porque, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Porque, às vezes, o jogador, quando deixa de jogar, ele é esquecido. E isso aí mexe muito com o jogador. Eu não sou esquecido, porque eu estou no meio da imprensa, continuo aí, né? As pessoas sabem que eu estou vivo. Né? Mas tem ex-jogador que as pessoas não falam mais. Ele não é conhecido mais em lugar nenhum, então, e aí a vaidade do jogador, a autoestima vai lá para baixo. Né? Porque a gente chega no lugar, todo mundo abre as portas, é no banco, passa na fila. Hoje eu sou conhecido porque continuo conhecido porque eu continuei na imprensa. Então eu continuei falando de futebol. Então eu peguei várias, digamos, peguei o pai, peguei o avô, peguei o filho, peguei várias gerações. O pai e o filho no futebol e o coisa na imprensa. E o jovem na imprensa. Então, de qualquer maneira, eu faço esse círculo. Então eu sou conhecido ainda por isso, porque eu continuei no meio do futebol, na imprensa, né? Mas o jogador, a autoestima vai lá para baixo. Quando o jogador deixa de jogar, ele tem que procurar um psicólogo, porque ele não vai ser mais conhecido. Então, porque a autoestima é muito grande quando você chega no lugar, todo mundo te conhece, faz aquela coisa, aquela festa você. E o jogador, quando ele vai sendo desconhecido, o jovem não conhece mais. Vamos botar aí o time do Galícia. O Galícia, que eu joguei a final contra ele em 67, foi espetacular aquela final. Armando Marques foi o juiz do jogo. Eu me lembro perfeitamente daquele jogo. Nós jogamos 3 partidas, nós ganhamos uma, ganhamos 2 e perdemos uma do Galícia. Foram 3 jogos. Porque o Osório Vilas-Boas, com aquela sapiência dele, chegou para o Aurélio Viana, que era o presidente do Galícia na época, falou: Aurélio, o Galícia era praticamente campeão, não ganha dinheiro, seu time é melhor que o meu, que não era. Mas enganou o presidente. Vamos fazer 3 partidas. A gente ganha dinheiro e você vai ser campeão, seu time é melhor que nada. Nosso time era melhor e ganhamos dele. E ganhou. O Aurélio até hoje fala, o Osório me enrolou. Né? E esse jogo, me lembro, foi um jogo também excepcional. Então o Galícia, que eu quero dizer é o seguinte, o Galícia tinha uma torcida excepcional aqui na Bahia. Aquele lado do Vitória na Fonte Nova, ali quando jogava Bahia e Galícia, aquele lado todo era galiciano. Por quê? Porque os pais espanhóis que vieram da Galícia e tudo, que fizeram a Bahia, essas padarias, tudo espanhol, pessoas maravilhosas. Só que os filhos, quando nasceram, passaram a ser Bahia e Vitória. Sim. Ninguém mais é Galícia. Os galicianos antigos eram que vieram da Galícia, que torciam lá para aqueles times da Galícia. Quando nasceu o filho aqui, o cara é Bahia ou Vitória. Então a torcida do Galícia foi acabando, foi ficando pequena. Né? Exatamente em função disso. Mas o Galícia foi um grande adversário que eu tive nos anos 70 lá. Então, Boleiro Solidário, quer lhe agradecer. Eu queria agradecer o convite, né? Isso é muito importante para mim também. Estou sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos. Muito obrigado. Acho que o papo foi legal, porque a gente contou características, né? Brincadeiras do Osório, principalmente. Muito bom. Forte abraço, Eliseu. Um abraço para você, muito obrigado pelo convite.